Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo hoje. Mais um vídeo edificante da Palavra de Deus para todos nós, este de hoje. E em Palavra que dá a vida, hoje está lá no livro 1 de Pedro, do capítulo 2, versículo 2. E hoje nós temos como tema a nossa intimidade com Deus nos alimenta espiritualmente. Então vamos ver aqui o que o Pedro, Simão Pedro, o apóstolo de Cristo, vai estar falando para nós. O conselho que ele vem dar para nós nesse dia de hoje. E tá assim, você pega a sua Bíblia, abre lá 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, e vamos meditar a palavra juntos. Deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então vejamos, gente, quantas vezes na nossa vida, a gente vai deixando de lado a nossa obrigação para com Deus. A gente corre atrás de tudo, de dinheiro, de uma estabilidade financeira melhor. Não que seja errado, porque não é errado, porque a palavra de Deus fala que não é errado, porque Deus deixou tudo para nós. Só que nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso alimento, para nós fortificarmos. Por quê? Porque quando Pedro fala assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. O que é o genuíno leite espiritual? A palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, não tem como nós caminharmos. A gente pode até ir, a gente pode caminhar, pode até ir muito longe. Mas só porque vai se tornar um vazio tão grande, você vai se sentir que está se completando, mas está faltando alguma coisa. E esta coisa que está faltando na nossa vida é a nossa intimidade com Deus, que vai nos alimentar espiritualmente, a palavra, que vai nos encher de tudo aquilo que está faltando na nossa vida. Só para confirmar isso que o apóstolo Pedro, Simão Pedro, fala para nós hoje, Jesus também falou e deixou bem claro para nós, para todos nós. Lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 2 ao 4, fala assim para nós. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem teve fome? Jesus, estava no deserto. O tentador aproximou-se e disse-lhe, se és filho de Deus, ordena-te que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos sim de alimentar com pão, a comida para alimentar o nosso corpo, para nos fortalecer o nosso corpo, porque não tem como viver sem comer. Mas Jesus é tão categórico, tão espetacular, que ele fala assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tem como nós vivermos, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Precisamos estar todos os dias alimentados espiritualmente da palavra de Deus. Gente, a Bíblia é um dos livros mais eficazes do mundo. Nós não precisamos de nenhum livro de autoajuda. A palavra de Deus tem tudo nela. A Bíblia contém tudo que você imagina e quer. É aprender a tirar um tempo
para a palavra de Deus. Sabe? Você vai falar assim, nossa, Ana, mas a Bíblia é tão difícil de ser entendida, é tão complexa. Não é fácil. Mas ao iniciar sua oração, intimidade com Deus, faz um momento de silêncio, peça o Espírito Santo para abrir sua inteligência, sua mente. Peça a Ele para te ajudar a entender e compreender a palavra de Deus, o que Deus está falando para você. É assim, gente, que eu faço, pedindo a Deus para abrir o meu entendimento, para me entender e compreender a palavra dele. E muitas das vezes eu busco ajuda no dicionário, porque nós temos que buscar ajuda quando nós não entendemos a palavra do Senhor, né? E as redes sociais nos oferecem isso, Se você tá com a intenção de crescer na palavra de Deus, gente, quantos canais edificantes tem da palavra de Deus no YouTube? Sabe, é muito bom, sabe, a gente ouvir um, ouvir outro. Por quê? Porque assim a gente vai crescendo espiritualmente. Lógico que da maneira que eu penso, você não vai pensar. Aí entra o nosso respeito para com o nosso irmão. Cada um vai entender e compreender de um modo diferente a palavra de Deus, mas com o mesmo sentido. E assim a gente vai crescendo, sabe? De degrau em degrau, pouquinho em pouquinho, nós vamos evoluindo na palavra de Deus. E este é o leite espiritual que o Senhor fala para nós hoje. Você tem direito de trabalhar, tem uma profissão maravilhosa, de estudar, de correr atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas metas, vencer na vida. Mas Deus não pode ficar de lado de maneira nenhuma. Assim como você tira tempo para tudo na sua vida, para o lazer, né? Para passear, para tudo, para fazer compras, para sair, para conversar com um amigo. Você tem que tirar o seu tempo para Deus. Isso o Senhor nos fala hoje. Por quê? Gente, não existe outra maneira de crescer na palavra de Deus se você não a meditar todos os dias. Se você não se alimentar todos os dias da palavra de Deus, nem que seja um versículo de um salmo, nem que seja o evangelho do dia, não tem como você crescer na fé. E a gente só pode dar testemunho daquilo que a gente está vivendo na nossa vida, para os nossos irmãos, para nossas irmãs. Portanto, nesse dia de hoje, vamos colocar na presença do Senhor, vamos pedir para Ele, né, que Ele possa nos fortificar na nossa fé, sabe? Tirar nós desse marasmo espiritual que estamos vivendo, né? E pedir para Ele, Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, eu não suporto mais estar vivendo assim. Eu preciso do Senhor. Me dê forças. Abre a minha visão espiritual. Abre os meus ouvidos espirituais para me poder escutar os mais suaves falar do Senhor em tudo, né? O nosso coração para guardar a palavra de Deus, para amá-la, a palavra de Deus. Nesse mundo, gente, a gente está aqui de passagem. Então vamos aproveitar este momento, né? Nós não vivemos aquele tempo que aquele povo teve, né, a oportunidade de ver Jesus em carne. Mas nós vivemos Jesus na Eucaristia. E nós temos que entender isso, que sem a palavra de Deus nós não podemos sobreviver muito tempo. Que todos nós nesse dia de hoje, gente, né, tenhamos um dia muito abençoado, regado pelas graças de Deus em tudo na nossa vida, né? E que nós possamos também, né, pedir ao Senhor nesse dia de hoje que nos dê livramento, proteção, nos dê sabedoria, discernimento, abra nossa inteligência para que a gente possa entender e compreender essa palavra maravilhosa, que é a pérola mais preciosa, que é a palavra de Deus. Se você gostou, né, desse vídeo, deste conteúdo, ative o sininho das notificações para você estar recebendo mais conteúdos como esse edificante para a sua vida, para a vida de todos nós. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, leve adiante essa palavra.
Não podemos deixar morrer a palavra de Deus, né? Ter a Bíblia em casa e não meditar a Bíblia é o maior desprezo ao Senhor. Então, né, vamos seguir adiante nessa confiança, né, que todos nós temos que ter em Deus. Que todos nós tenhamos, nesse dia de hoje, um excelente e abençoado dia. Que assim seja, gente.